Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Mas obrigado, principalmente por você estar dentro de nós. Tua presença nos guia em toda a verdade. A Tua presença nos dá direções claras. A Tua presença nos inspira. A Tua presença nos encoraja. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. E nós declaramos nessa manhã a nossa total e exclusiva dependência Tua, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Abrimos nossos corações para receber nesta manhã as instruções que o Teu Espírito quer falar conosco. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que toda a mente esteja cativa à obediência de Cristo e os corações contritos e quebrantados para corresponder com aquilo que o Espírito Santo falará conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você pode se assentar, por favor. Obrigado. Obrigado, pessoal da música. Obrigado. Aleluia. O tema da ministração desta manhã é transformados em sua presença. Amém. Transformados em sua presença. Oh, aleluia. Quantos querem ser transformados na presença dele aqui? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Na presença dele, não existe ninguém na face da terra, ninguém que possa dizer, eu já fui transformado ontem, e eu não tenho mais nada para ser transformado hoje. Não, irmãos. Todos nós podemos ser transformados e devemos ser transformados na presença dele, dia após dia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, por favor. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. Quando você vai abrindo aí, algumas pessoas vão achando aí o local ainda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês rapidamente. Desde a queda de Adão, o ser humano foi perdendo a sua identidade e sua forma de compreender a Deus. O homem caído foi ao longo dos anos desaprendendo quem Deus é. E o medo de estar em sua presença foi se tornando a marca deste homem. Com a vinda de Jesus, porém, algo novo iniciou-se. Agora, o homem passa a ter acesso à presença. E com isso, o medo da presença é substituído pela segurança, pela rendição, pela compreensão que em sua presença ele pode ser transformado de glória em glória. Amém, irmãos? Havia um medo generalizado depois da queda do homem. O homem, quando Adão peca, o homem passa a ter medo da presença de Deus. O próprio Adão, ele diz, Deus procurando por ele, e ele fala, onde você estava, Adão? Ele fala assim, eu estava nu e tive medo. Estava nu e tive medo. O homem passa a ter medo de Deus. Por quê? Porque vai desconhecendo o caráter paterno de Deus. Vocês estão comigo? Eu não sei se você sabe, mas Deus, Ele tem um caráter paterno. E eu vou te dizer mais ainda. O caráter paterno de Deus transcende em tudo
e em todo tempo o caráter paterno que você conhece do seu pai, natural. Porque às vezes nós olhamos para o nosso pai terreno e compreendemos o nosso pai terreno de uma forma que não é muito boa. Às vezes ele é uma pessoa boa, às vezes ele está passando por uma pressão, e por causa dessa pressão, ele não responde como eu gostaria que ele respondesse. E por ver essa nudez, me permita falar assim, do nosso pai, nós costumamos achar que o nosso pai não é tão bom pai assim. Mas quando nós imaginamos a Deus, o caráter dele é de um pai perfeito. Ele não tem sombra de variação. Amém? Deus é um bom pai. Só que por causa do pecado, essa característica de Deus, o homem foi se afastando dessa característica da paternidade de Deus por medo. Quanto mais os dias passavam, menos ele se aproximava de Deus. E quanto menos se aproximava de Deus, mais a ignorância a respeito de quem Deus é, tomava conta desse ser humano. E o homem foi perdendo essa essência da proximidade, da presença e de ser transformado pela presença. Talvez você se pergunte assim, por que o homem no Éden convivia com os animais ali, com o leão e tudo? E eu vou te dizer uma coisa, eu e a Mari e a Lisiane, talvez a gente fosse correr para o leão e para o tigre, porque a gente é aficionado aí com os felinos. Mas talvez você se pergunte assim, por que este homem, no jardim, o leão não devorava o homem? Talvez, irmãos, por causa justamente dessa presença, da presença de Deus, por causa da presença de Deus, uma glória se envolvia sobre a vida do homem, glória tal que os leões, que os animais não sabiam muito bem diferenciar, se aquilo era a glória de Deus, se aquilo, o que era aquilo. E por ver essa glória no homem, não ousavam tocar no homem. Mas à medida que o homem foi saindo da presença de Deus, essa glória foi se desvanecendo, foi se perdendo, e o homem cada vez mais se dava ao medo, ao invés de se dar à presença. Vocês estão comigo? Mas graças a Deus que algo aconteceu nesse processo aí. E nós vamos ver sobre isso hoje. Amém? Glória a Deus. Você abriu sua Bíblia aí comigo? Você abriu em 2 Coríntios capítulo 3, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, presta atenção nisso, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Olha para mim aqui um pouquinho. Em Moisés, como era em Moisés? Chegavam na presença de Deus, Moisés chegava na presença de Deus, subia no monte. Mas o povo que estava ao pé do monte não ousava sequer tocar no monte, por medo. Por medo daquilo que tinha lá no monte. Porque quando Moisés descia do monte, havia um resplendor, uma glória sobre o seu rosto, que trazia medo para as pessoas comuns. E por isso, à medida que ele descia, pouco a pouco esta glória ia se desfazendo. E eles colocavam, então, o véu sobre a face para que eles não percebessem esse desvanecer, esse findar dessa glória. Mas o interessante é que aqui o apóstolo Paulo, ele fala, olha, naquele tempo foi assim, mas agora, oh aleluia, mas agora, irmãos, tem algo novo. Tem algo que é diferente. Primeiro, que não é só o apóstolo Paulo que tem esse direito. Não é só mais o pastor que tem esse direito, o profeta, o evangelista, o mestre, o apóstolo. Lembrei da palavra. Ixi. Assim, não são somente esses que têm o privilégio de ter a sua vida como que uma glória envolvendo, onde até o nosso rosto brilha. É um privilégio meu e seu, de todo aquele que é nascido de novo, de todo aquele que teve a sua vida transformada por amor a Jesus Cristo. Amém? Agora, olha o que ele diz, e todos nós, agora sem véu, irmãos, não há mais necessidade do véu, porque todos nós vamos brilhar. Não era um só mais que brilhava, mas agora todos nós brilhamos na presença dEle. Por isso não precisa mais do véu, irmão. Não tem necessidade mais do véu. O véu foi rasgado. Aleluia. Está certo que é o véu que foi rasgado lá no templo. Foi rasgado de cima a baixo, para que nós, eu e você, tenhamos acesso à presença dEle. Mas esse véu que era colocado também sobre o rosto, esse véu também, ele foi desfeito, não tem mais a necessidade de existir. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vejamos como isso se dava, e como isso pode se aplicar de fato em minha vida e na sua vida hoje. Amém? Abre lá comigo em Êxodo, capítulo 34, por favor. Eu quero trazer um embasamento para você de como que era e como que é hoje. Para que você perceba a diferença de um momento histórico de outro momento histórico. Amém? Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Aqui você vê em Êxodo exatamente essa passagem que Paulo cita lá em Coríntios. Do resplandecer da glória sobre a vida de Moisés. Aqui nós percebemos claramente como isso se deu. Sabe, Moisés subiu no monte, Deus falou com ele. E aí Moisés desce, por causa dele ter estado com a presença, em contato direto com Deus, a sua pele brilhava com uma intensidade fora do comum. Irmãos, presta muita atenção nisso. O momento
da antiga aliança. Moisés recebe as tábuas da lei ali. E ali, contato Moisés e Deus, a sua pele resplandecia. Agora, irmãos, muito mais eu e você. Muito mais eu e você. Ao considerarmos essa presença, podemos resplandecer na presença do Senhor. O que significa isso, pastor? Primeiro que você precisa considerar a presença. Nós cristãos temos vivido dias em que a gente lida com Deus como se Deus não estivesse dentro de nós. E a gente vai vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria aquele corinho do mundo. Deixa a vida me levar. Vai de qualquer jeito. Se calhar a gente faz, se calhar isso acontece, se calhar a gente vai, se calhar a gente fica. Irmãos, nossa vida não pode se resumir ao se calhar. Nossa vida precisa ser pautada, sim, pela direção do Espírito Santo. Nós precisamos submeter as nossas vidas à instrução do Espírito Santo. Não dá para vivermos, irmãos, de qualquer jeito, ou seremos massacrados pela nossa própria concupiscência, pela nossa concupiscência da carne, pela concupiscência dos nossos olhos e pela própria soberba da vida, conforme diz o apóstolo João. Nós não podemos viver desse jeito, irmão. Nós precisamos considerar que o maior habita em nós, que o maior está em nós e Ele nos guia em toda a verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Hebreus 10, 19. Todos nós agora podemos estar na presença de Deus, pois o véu foi rasgado, permitindo o nosso acesso à sua presença. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Ô geração que não é intrépida, é a nossa geração. O apóstolo Paulo está dizendo: tendo, pois, irmãos, primeiro ele está falando para crente. Aqui no apóstolo Paulo é o escritor de Hebreus, apesar de que eu acho que é o apóstolo Paulo. Mas tudo bem. O escritor de Hebreus está dizendo: tendo, pois, irmãos, está falando para crente, fala assim, está falando comigo. Aleluia. E ele diz: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Para entrar na presença dEle. Mas nós não somos intrépidos. A ponto dele precisar dizer: tende intrepidez. Tende intrepidez. Muito mais nos dias de hoje, irmãos, porque nós somos tomados por um consumismo imediatista de tudo quanto é informação. E esquecemos de nos relacionar com Deus como Ele gostaria que nós relacionássemos com Ele. Que é o quê? Que nós tivéssemos tempo com Ele. Ó, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção aqui em mim. Eu não sei se eu posso usar esse exemplo, mas eu vou usar. Relacionamento íntimo com Deus, irmãos. Você chega-se a Ele e desfruta da presença dEle. Agora me permitam usar esse exemplo agora. É como um casal, irmãos, que quer ter uma relação sexual, mas fica contando no relógio o tempo para poder acabar. Ó, anda rápido aí, tem mais o que fazer. Que tipo de prazer que isso causa no relacionamento entre marido e mulher? Zero. Não é bom que seja assim. Ou então esse casal está dentro de um relacionamento, no quarto, e toda hora vem um e bate na porta. Atrapalhou aquele momento. Agora deixa eu te falar, muito mais
abundantemente além do que um relacionamento efêmero como esse. Deve ser o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Nós devemos entrar na presença dele, irmão, sem ficar preocupando o horário. Sabe, nós temos que ter o nosso momento de intimidade com Deus, sem preocupação, irmãos. Esquece quem está lá fora, esquece o que se passa do lado de fora, esquece das faturas que você tem que pagar amanhã, esquece da sua empresa, esquece daquilo que do time de futebol que foi campeão, esquece de tudo isso. Agora é hora de você focar em Deus e somente nele. E por você focar nele, se entregar a ele, irmãos, as coisas começam a mudar na sua vida, começam a mudar de dentro para fora. Porque a mudança que ocorre de dentro para fora, irmãos, pode até levar mais tempo, mas ela vai ser duradoura. E ela vai impactar vidas. Mas a mudança que vem só com uma roupagem externa, irmãos, essa é hipócrita e ela vai acabar em menos do que você possa imaginar. Vocês estão comigo? Tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? O sangue de Jesus, irmãos. Esse é o novo e vivo caminho, porque ele é novo, mas ao mesmo tempo ele é vivo, e eu e você podemos entrar por esse novo e vivo caminho na presença daquele que vive eternamente pelos séculos dos séculos. Aleluia! Agora você pensa bem, você entrando na presença daquele que vive eternamente, o quanto que você poderá ser transformado nessa presença, o quanto de vida dele que pode vir para você. Esse é o ponto, irmãos. Não é simplesmente para poder ter um rosto brilhante. Não, irmãos, até pelo fato de que ninguém vai ficar com o rosto brilhando aqui não. Mas a glória de Deus, ela vai ser vista na nossa vida por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes concretas, para espelhar o evangelho transformador de vidas. Aleluia. Aleluia. Porque isso tudo é passageiro, irmãos. A gente constrói um lugar como esse aqui e nós queremos construir cada vez melhor para que você tenha um ambiente favorável, de conforto, para você receber essa palavra aqui. Amém? Para você poder trazer os seus amigos, trazer os seus parentes para aqui, para também receberem essa palavra aqui. Mas isso aqui, irmãos, sem isso aqui não vale nada. Pode ser a maior mega church do mundo. Se não houver transformação interna, não vale nada. Passa. Isso passa. Mas aquilo que é divino realmente nas nossas vidas, irmão, permanece para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Outro texto que eu queria que você abrisse comigo, 2 Coríntios capítulo 5, 21. Eu gostei que a Júlia, na hora que estava ministrando a adoração aqui, ela citou não diretamente esta passagem, mas ela fez menção daquilo que Deus fez por nós. E 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que isso significa, irmãos? Significa que eu posso estar na presença dele, sem qualquer medo, ou culpa, ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido na minha vida.
Esse é o privilégio que eu e você temos a respeito por causa do novo e vivo caminho. Não há mais condenação. Eu e você podemos chegar na presença de Deus, irmão, sem vergonha alguma e levantar nossas mãos santas ao Senhor, porque Ele nos perdoou, Ele nos resgatou. E porque Ele nos perdoou, e porque Ele nos resgatou, eu vivo uma vida de santidade que glorifique o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 115. Essa presença, irmãos, uma vez nessa presença, algo acontece em mim e em você. Abre comigo em Salmo 115, por favor, versículo 3. Você achou? Salmo 115, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Oh, aleluia. Prata e ouro são os ídolos deles, não nosso, mas deles. Obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora presta atenção no versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Presta atenção aqui. Então quer dizer que se eu crio um ídolo, se eu crio algo, um objeto de adoração, e eu me curvo diante dele, me rendo diante dele, eu me torno semelhante a este ídolo. Ou seja, eu me torno sem audição, sem visão, sem paladar, sem cheiro, não ando, não falo, não toco. Por quê? Porque eu estou me tornando cada vez mais, ao me render a este ídolo, eu estou me tornando cada vez mais parecido com este ídolo. Eu me torno insensível, eu me torno como uma pedra, um bloco de pedra, como este ídolo é, ou de madeira. Mas, irmão, se isto é um princípio, eu posso compreender também que à medida que eu me achego a este que está nos céus e que tudo faz como lhe agrada, e ele tem boca e fala, ele tem ouvido e ouve, ele tem nariz e cheira, ele tem mãos e apalpa, ele tem pés e anda. Se eu me achego a este, eu me torno semelhante a ele. A vida que está nele, irmãos, passa a mim também. Então eu não sou mais como eu era antes de ter um relacionamento com Deus. E quanto mais na presença dele, mais semelhante a ele eu vou me tornando nas minhas atitudes. Por quê? Porque eu e você já fomos transformados por dentro. O nosso espírito recriado, ele é a cara do Pai dele. O nosso espírito é igualzinho a Deus. Mas a nossa mente, o nosso corpo, ainda precisa dessa transformação. Ainda precisam se tornar parecidos com a cara do papai. Oh, aleluia. 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 Você pega o Daniel, você olha para ele e fala assim, é filho do Mateus. Só dele. É filho do Mateus. Não tem como discutir. Tal o DNA que estava no Mateus, porque passou para ele. Assim também, irmãos, há um DNA de Deus disponível para mim e para você, para que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele.
Amém, irmãos? O nosso espírito já foi transformado, mas agora a nossa mente, nós começaremos a fazer como Deus faz. Nós passaremos a agir como Deus age. Nós passaremos a falar como Deus fala, por causa da transformação que há na presença. A intimidade com Deus, Ele vai se revelando para mim e para você, de tal modo que nós vamos sendo transformados pela presença. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Quando eu e você, nós compreendemos isso, algo começa a acontecer na nossa vida. Abre comigo em capítulo 4 do Evangelho de João, por favor. Deixa eu dar uma síntese do que está acontecendo nesse momento dessa leitura. Jesus estava num poço, diante de um poço, para beber água. E os seus discípulos foram até a cidade. Estava ele só. E de repente chega uma mulher samaritana para tirar a água do poço. E ao chegar ali para tirar a água do poço, ela desenvolve uma conversa com Jesus. E nessa conversa com Jesus, Jesus revela quem ela é de fato. E fala algumas coisas para essa mulher. E à medida que ele fala isso, essa mulher tem vejo que és profeta, ela diz. E aí nós nos deparamos desse versículo 19 do capítulo 4 de João, que diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora escuta esse versículo 23, irmão. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Em espírito. Por quê, irmãos? Porque espírito se relaciona com espírito. O nosso espírito recriado agora pode se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais ter medo, nós podemos estar na presença dEle. E uma vez na presença dEle, relacionando com Ele, é impossível, irmãos, nós não nos rendermos em adoração a Ele. E aí ele instrui, ele diz, olha, vem a hora, e eu digo para vocês, já chegou. Ei, igreja, Verbo Porto, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Estes são o que o Pai procura. Se Ele procura, irmãos, é porque às vezes costuma não achar. E aí, irmãos, eu e você estamos aqui neste momento, porque a palavra do Senhor transforma a nossa maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Neste exato momento que você está a ouvir essa palavra, a sua mente esclarecida está sendo renovada, a sua mente está sendo transformada, e por causa disso conhecimento chega. Quando conhecimento chega, fé sai de você. E você chega na presença dEle agora,
como diz, sem culpa ou condenação. Como se o pecado jamais tivesse existido. Para quê? Para adorá-lo. Para adorá-lo. Não mais num monte, não mais numa igreja, não mais num local, não mais num sei lá onde. Mas agora você pode adorá-lo o tempo todo, porque Ele é sua companhia diária. O Espírito Santo habita em você e você pode adorá-lo. Meu Deus, que glorioso, irmãos, que glorioso. Aleluia. Meu Deus. Eu vou encerrar agora. Eu queria pedir o pessoal da música para subir. Mas eu quero que você abra comigo em Tiago, capítulo 1, por favor. Tem gente colocando as asinhas de fora já, né? Glória a Deus. Isso é bênção demais, né, pastor Mateus? Ah, já está todo exigente. Glória a Deus. Você abriu Tiago capítulo 1, verso 21. Irmãos, quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós temos duas opções. Nós temos a opção de praticar essa palavra e sermos transformados por ela, ou nós temos a opção de dar de ombro, isso não é comigo, eu já sei disso, já ouvi falar a respeito disso, eu já ouvi essa mensagem, e simplesmente desconsidera. E quando a gente assim age, irmãos, nós estamos sendo, na verdade, tolos. Porque todos nós precisamos, irmãos. E se não fosse assim, a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo não diria que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Alguém disse certa vez que o princípio básico da aprendizagem, na verdade, são 3 princípios. O primeiro princípio é aprender. O segundo princípio, igualmente importante ao primeiro, é aprender. E o terceiro princípio, tão importante quanto os 2 primeiros, é aprender. Quando nós abandonamos esses princípios, nós nos tornamos como soberbos, achando que nós não precisamos aprender mais nada nas nossas vidas. Mas graças a Deus que nessa igreja, Verbo da Vida Porto, nós temos diante de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dispostos a cada dia a aprender e a se submeterem à palavra de Deus. Amém? Tiago capítulo 1, verso 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Sabe o que é despojar? Abandonar. Deixa isso para trás. Deixa isso para lá. Deixa essa impureza, deixa essa maldade para lá. Isso não te pertence, isso não pode te consumir. Amém? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por que ela não é poderosa para salvar o vosso espírito? Porque o vosso espírito já está salvo. Amém, irmãos? Agora você, uma vez salvo, precisa ser salvo a sua mente, a sua alma, seus pensamentos. Então, ele fala, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas, você pode dizer comigo, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim nesse instante. Se você não guardar nada dessa mensagem, guarda isso, por favor. O povo tinha medo de se achegar ao monte. Medo da presença. Ao ponto de Moisés precisar colocar um véu sobre a face dele, porque as pessoas tinham medo daquela glória que resplandecia através de Moisés. Vem Jesus e abre para mim e para você um novo e vivo caminho. Agora eu e você não precisamos ter mais medo como aquele povo no deserto, mas podemos ser aqueles que se achegam com toda a intrepidez na presença dele e desfrutarmos de tudo que a presença proporciona. E ali a gente recebe as instruções, a gente recebe as orientações do próprio Deus. Agora eu tenho essas duas opções que eu apresentei: ou pratico ou não pratico aquilo que eu recebi. Mas quando eu pratico aquilo que eu recebi como instrução da parte de Deus, irmãos, quando eu sou transformado na sua presença, não é só uma transformação de mente, não é só uma transformação de um brilho, irmãos. Entendam isso. Essa transformação, ela produz coisas nas nossas vidas. E olha o que diz: quando eu sou transformado, quando eu sou praticante e por isso sou transformado, olha o que a palavra de Deus diz. Não é um pensamento do pastor Márcio, é o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido. Olha só, bem-aventurado, bem-sucedido no que realizar. Ou seja, irmãos, onde você tocar essa mãozinha abençoada, vai prosperar. Onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança. O que falta, irmãos, para a gente tomar e possuir essa terra? Deus deu uma palavra de ordem para Josué. Ei, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Suba e possua a terra. Ei, está na hora do verbo porto se levantar e subir e possuir a terra. Amém, irmãos? Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Com a prática da palavra, entrando na presença dEle,
sem ficar preocupado com o relógio, sem ficar preocupado com a hora que vai acabar o culto, sem ficar preocupado a hora que eu vou ter que sair de dentro do quarto. Irmãos, se preocupe, porque você está na presença do Criador, você está na presença daquele que tudo pode, você está na presença daquele que transformou sua vida, você está na presença dele para receber instruções diretas dele, para poder subir e possuir a terra. Aleluia. Você pode ficar de pé. Bem-aventurado. Eu estou diante de bem-aventurados. Eu estou diante de homens e mulheres que são bem-sucedidos. Eu estou diante de homens e mulheres que viverão o melhor desta terra neste tempo. Eu estou diante de homens e mulheres que vão possuir essa terra por herança. Aleluia. Tenha ousadia, tenha intrepidez, entre na presença. Não tenha receio, entre na presença. Se derrame, se rasgue diante dele. Agora, sabe o que eu acho tremendo nisso, irmãos? É que quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de adoração a Deus, e eu venho para a igreja para juntar com outros que têm o mesmo objetivo, irmãos, é como um fogo, como brasas vivas, que vão tocando umas nas outras, e daqui a pouco, irmãos, isso aqui está incendiado de um fogo santo, de um fogo que consome o pecado, de um fogo que consome a injustiça, de um fogo que consome tudo aquilo que é peso. Aleluia. E esse fogo sobe. Mas quando o fogo sobe, irmão, algo automaticamente acontece. A glória desce. Quando o fogo sobe, a glória desce. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Sabe, talvez você esteja aqui nessa manhã, nos visitando, pela primeira vez, pela segunda, pela 10ª vez, está gostando da igreja. Mas talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você até goste de Jesus, você gosta até da igreja, você gosta até de Deus, e isso é bom, isso é importante. Mas saiba uma coisa, querido, eu preciso ser muito sincero contigo, e eu vou te dar um texto bíblico para embasar essa afirmação que eu vou fazer. Isso não é o suficiente. Pastor, o que eu preciso fazer? Será que eu vou precisar esvaziar minha conta bancária e entregar para a igreja? Não, irmãos, não tem a ver com preço, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com aquilo que você possa fazer, tem a ver com aquilo que Ele já fez por você. Mas você precisa reconhecer isso. E olha o que a Bíblia diz nesse sentido. Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a salvação para uma vida eterna com Deus depende daquilo que você faz aqui e agora.
E o que é que você precisa fazer aqui agora? Falar com a sua boca aquilo que você crê, com o coração, que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador da sua vida. Eu queria que você que está aqui hoje, que ainda não fez de Jesus, pudesse orar comigo assim. Você pudesse repetir essa oração comigo. Fale assim: Senhor Deus, nesta manhã eu compreendi que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu na cruz no meu lugar. Ele perdoou os meus pecados, ressuscitou, está vivo e voltará. Eu faço desse Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. É simples assim. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levanta sua mão, eu gostaria de conhecer você, orar por você. Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui, porventura, passando por algum momento de enfermidade e gostaria que nós pudéssemos orar por você? Nós cremos na cura, irmãos. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, diz que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você crê nisso, se você crê nessa verdade e precisa de uma oração, nós queremos unir a nossa fé à sua. E queremos orar por você. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Todos sarados e curados? Glória a Deus. Mas eu tenho 2 pedidos de oração. Eu quero orar pela Helena e quero orar pelo Romeu. 2 crianças que estão nesse momento hospitalizadas, 2 bebês. Helena com alguns casos complicados ali nos seus órgãos vitais, precisando de um milagre. Romeu com um coraçãozinho, precisando de uma intervenção divina, irmãos. E eu creio que Deus é poderoso para alcançar essas 2 crianças, onde elas estão, no leito de hospital que elas se encontram. Amém? Então, vamos orar pela Helena e pelo Romeu. E você concorda comigo, por favor, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as dores e enfermidades da Helena e do Romeu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Helena e Romeu são curados. Em nome de Jesus Cristo, declaramos, ó Deus, os órgãos internos ali de Helena sendo totalmente restabelecidos nas suas funções básicas. Em nome de Jesus, declaramos, ó Deus, resposta a tudo aquilo que os médicos estão fazendo, mas principalmente, ó Deus, que esses órgãos possam responder a um comando divino do Senhor para a cura completa, em nome de Jesus. Que Helena seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Assim como oramos também pela vida de Romeu, aquele coraçãozinho daquele bebê, ó Pai, possa ser plenamente restabelecido, e ele bata cheio de saúde e vigor, curado e sarado, em o nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade sobre essas 2 crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Deixa eu orar com vocês um pouco. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela igreja Verbo da Vida Porto. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Senhor, o Senhor tem sido tão bom e tão generoso conosco, de ter nos dado, ó Pai, a oportunidade de caminharmos juntos, todos, como uma grande família, Pai. E nós te agradecemos por esse privilégio. Mas nessa manhã, especificamente, eu quero orar, ó Pai, para que essa unção que está sobre a vida da igreja, de rompimento, de crescimento, de velocidade, de constância, de fogo, de glória, seja uma realidade também na vida deles, individualmente ou como família. Eu declaro sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, um despertar do Senhor, ó Pai, com habilidades para fazer mais em menos tempo. Capacidade, ó Deus, com ideias criativas vindo da parte do Senhor sobre eles, para que eles sejam bem-sucedidos em tudo que chegar nas suas mãos, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que eles prosperem, para que eles sejam bem-sucedidos, para que as suas famílias sejam supridas em tudo e em todo o tempo. Não haja falta, mas haja abundância, para que eles, com generosidade, possam usar dessa abundância para abençoar outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por cada vida aqui, por cada família aqui representada, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Queria chamar aqui o pastor Murilo. Glória a Deus. Amém. Foram abençoados, meus irmãos. Que palavra poderosa, né? Declaro você tomando posse dessa palavra, você vivenciando tudo aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Vamos cear nesse momento e dessa vez vamos fazer diferente. Eu gostaria que os diáconos já passassem o cálice e com o sumo e o pão. Pode passar, por favor, porque eu quero que vocês estejam com essa representatividade do corpo e do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Quem pode cear? Todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como o pastor orou, todos já fizeram essa oração, todos salvos, todos podem e devem ser participantes da ceia do Senhor, porque isso é um direito nosso, e nós fazemos isso como um memorial de tudo aquilo